Antes de fechar os olhos pela última vez, antes de os sinos de São Pedro tocarem e o mundo cair num silêncio de luto, o Papa Francisco sussurrou algo que poucos estavam preparados para ouvir. Não era político, não era poético, nem sequer inteiramente sua. Era uma verdade transmitida pelo silêncio de gerações, escondida atrás dos muros do Vaticano, trancada em gavetas que nenhuma mão ousava abrir completamente. Até agora. Não deixem que isto seja esquecido, disse ele aos que lhe eram mais próximos. Digam-lhes o que eu vi, digam-lhes o que já está aqui. Esta não era uma mensagem comum. Era o tipo de segredo que faz a alma tremer. Não de medo, mas de reconhecimento. Um segredo que tinha sido selado, debatido, adiado. E nos seus últimos dias, ele sabia. Não poderia levá-lo para o túmulo. Podeis ter ouvido sussurros sobre ele. O terceiro segredo de Fátima. Pode ter pensado que já tinha sido revelado, já tinha sido discutido, já tinha sido descartado. Mas e se isso fosse apenas uma parte da verdade? E se houvesse algo mais profundo, mais obscuro, mas insuportavelmente cheio de graça? O que o Papa Francisco revelou antes da sua morte tem o poder de abalar o vosso espírito, de perfurar a vossa apatia, de abrir os vossos olhos para a batalha em que nasceram, mas para a qual nunca foram treinados. E se pensas que esta é apenas mais uma história, apenas mais uma profecia, apenas mais um eco de um tempo que já lá vai, então já adormeceste, e esta mensagem é o teu último alarme. Fiquem comigo, porque o que estão prestes a descobrir vai tocar a vossa alma de uma forma que não esperavam. Isto não é uma conspiração, não é um thriller, é um apelo, uma chamada para despertar, uma chamada para recordar, uma chamada para nos prepararmos. Antes da sua morte, o Papa Francisco revelou um segredo aterrador. E agora, é a sua vez de o ouvir. O terrível segredo que o Papa Francisco já não podia guardar. O segredo que o Papa Francisco carregava não estava escrito nas manchetes dos jornais. Nunca seria gritado nos púlpitos. Era mais silencioso do que isso, mais sagrado. E talvez por isso fosse mais aterrador. Porque não exigia nenhum inimigo, nenhuma explosão, nenhum fogo do céu. Apenas silêncio, apenas cegueira, apenas corações que já não ardiam pela verdade. Tinha a ver com Fátima, mas não a parte que o mundo já conhece. Não a visão do inferno ou o apelo à consagração da Rússia. Não, esta era a parte deixada em segredo. A parte sussurrada nos corredores, insinuada pelos místicos, temida pelos cardeais e descartada por aqueles demasiado orgulhosos para acreditar que o céu ainda fala à terra. Durante anos, o Vaticano tinha tratado o terceiro segredo como algo a ser gerido, interpretado, suavizado. Quando foi finalmente revelado em 2000, a versão oficial falava de um bispo de manto branco que caminhava por uma cidade em ruínas, caindo sob fogo de armas de fogo. Uma visão que muitos associaram à tentativa de assassínio do Papa João Paulo II em 1981. Mas mesmo nessa altura, mesmo no momento do seu lançamento, algo parecia faltar. As imagens eram vagas. A explicação era cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Como se algo tivesse sido ocultado. Como se a Igreja, na sua cautela maternal, tivesse escolhido revelar apenas o que não abalaria demasiado os fiéis. O Papa Bento XVI deu a entender isso uma vez. Disse que a visão não se referia apenas a um momento da história, mas à provação espiritual em curso da Igreja. Uma crise interior. Um mistério ainda não cumprido. E o Papa Francisco sabia que era a altura de falar claramente. Nos seus últimos discursos privados, a porta fechada com alguns clérigos de confiança, começou a falar do verdadeiro significado escondido por detrás dos símbolos. Não uma profecia de guerra externa, mas de decadência interna. Não a queda de edifícios, mas o colapso da convicção. Não a perseguição do corpo, mas a sedução da alma. O segredo aterrador era este. O maior perigo para a Igreja não estava fora dos seus muros, estava dentro deles. Uma apostasia lenta,
Um sangramento da fé disfarçado de progresso. Uma geração a perder a sua reverência. A Virgem Maria tinha avisado sobre isso. Disse que se o mundo não se arrependesse, não só as nações cairiam, como a própria fé seria eclipsada. E agora, Francisco via isso acontecer. Tinha tentado avisar suavemente, guiar pela misericórdia, apontar para os pobres e os feridos, apelar ao despertar dos corações. Mas, à medida que se aproximava da morte, ele sabia que a misericórdia também exigia a verdade. E a verdade não podia esperar mais. Reuniu as suas forças nesses últimos dias, não para preservar a sua imagem, mas para preservar uma chama. Uma chama que tremeluzia no vento de uma época demasiado encantada com o seu próprio ruído para ouvir o choro do céu. Recordou aos que o rodeavam. A mensagem de Fátima não era de medo, mas de fidelidade. Não se trata de castigo, mas de preparação. Não se trata de medo, mas de decisão. Não citou nomes, não condenou, mas a sua voz tornou-se solene quando falou da plenitude do terceiro segredo. Confirmou o que muitos tinham receado, que a visão do bispo de vestes brancas a caminhar por entre ruínas não era um aviso do passado, mas um espelho do presente. E nesse espelho, ele viu-se a si próprio. Viu a igreja exausta pela divisão. Viu a verdade disfarçada de diálogo, mas esvaziada de coragem. Viu católicos fiéis a serem ridicularizados, a tradição abandonada e a oração substituída por um espetáculo. E sabia que se permanecesse em silêncio, falharia na única missão que Maria tinha confiado aos seus filhos: dar testemunho, mesmo quando dói. Por isso, no seu último suspiro, não se agarrou ao segredo. Abriu a sua alma. Fez saber que a verdadeira ameaça que enfrentamos não é o colapso do exterior, mas a corrosão do interior. Uma igreja que se esquece de chorar. Um povo que já não acredita que precisa de ser salvo. Antes da sua morte, o Papa Francisco não revelou uma profecia de desgraça. Revelou um apelo do próprio céu. E agora que ele se foi, a pergunta ecoa através do tempo: vamos ouvir? Ou vamos esperar até que o silêncio se torne irreversível? Fátima revisitada. Uma mensagem centenária. Ignorada. O que começou em 1917 numa pequena aldeia em Portugal pode estar agora a desenrolar-se plenamente. As aparições da Virgem Maria em Fátima não foram apenas para o passado. São uma profecia para o presente. O que esteve escondido durante mais de um século está finalmente a ser compreendido. As colinas de Fátima estavam tranquilas quando o céu chegou. Era um tempo de guerra, de agitação, de confusão. O mundo, ferido pela violência da Primeira Guerra Mundial, já estava a esquecer-se de como rezar. E neste mundo esquecido, o céu enviou uma mensagem. Não a reis, não a teólogos, nem sequer ao clero, mas a 3 crianças pequenas, descalças e de olhos arregalados, cujos corações não estavam toldados pelo orgulho. Lúcia, Francisco e Jacinta. Apenas crianças pastoras. Simples, sem ambição. Escolhidos não pela sua sabedoria, mas pela sua inocência. Porque são sempre as crianças que recebem as verdades mais profundas. A Senhora apareceu-lhes vestida de luz, mais brilhante do que o sol, com os olhos cheios de uma tristeza que ultrapassava as palavras. E o que ela lhes disse não foi simplesmente uma doce visão a ser lembrada, foi um aviso a ser ouvido, um chamado que soaria através do tempo, esperando que o mundo acordasse. Ela veio com 3 segredos. O primeiro, uma visão do inferno. Não era metáfora, nem simbolismo, mas um vislumbre penetrante da separação eterna de Deus. As crianças viram-no, sentiram-no, ouviram os gritos. E para o resto das suas vidas, carregaram essa memória como uma cicatriz na alma. Não porque Maria quisesse assustá-las, mas porque o mundo tinha esquecido o que estava em jogo. O segundo segredo era uma profecia. Se o mundo não se voltasse para Deus, viria uma segunda guerra, pior do que a primeira. Ela nomeia os sinais. Falou da Rússia, avisou sobre o comunismo, uma força que se ergueria como uma sombra sobre a terra, sufocando a fé, perseguindo os justos, silenciando o evangelho. E tal como ela disse, veio.
A Segunda Guerra estourou. A Rússia espalhou seus erros. Milhões de pessoas pereceram. E mesmo assim, o mundo não voltou atrás. Mas foi o terceiro segredo que permaneceria velado durante décadas. Escondido, abrigado, guardado pela Igreja com mãos trêmulas. O Papa Francisco, nas suas reflexões finais, começou a falar de Fátima não como uma relíquia da história católica, mas como um grito vivo do céu. Ele tinha estudado os textos, tinha lido os relatos, mas mais do que isso, tinha percorrido os sinais. Tinha visto o desvanecimento da fé, não em estatísticas, mas em rostos, no olhar morno das congregações, no silêncio das confissões que já não enchiam a cabina, na forma como o sagrado se tinha tornado rotineiro e depois irrelevante. Ele sabia o que muitos se recusavam a admitir, que estamos a viver na sombra da terceira profecia de Fátima, que o que Maria predisse não é algo que está para vir, mas algo que já está aqui. O bispo de vestes brancas a caminhar pelas ruínas. Não era apenas uma imagem do martírio papal. Era um espelho. Uma igreja sitiada, não por inimigos de fora, mas pelo esquecimento de dentro. Fé sem fogo. Rito sem reverência. Um povo tão ansioso por se modernizar que se esqueceu do que o torna eterno. Francisco falava suavemente, mas as suas palavras tinham peso. Disse muitas vezes que Fátima não tem a ver com medo, tem a ver com fidelidade. Que Maria não veio para paralisar a igreja com medo, mas para a despertar com misericórdia. Para a lembrar que a verdadeira crise não é a política, nem o poder, nem sequer a perseguição, mas o esquecimento. A lenta deriva da alma para o entorpecimento. Uma igreja que se esquece de se ajoelhar. Voltava a este assunto vezes sem conta. Nas suas homilias, nas suas viagens, nas suas orações perante as estátuas de Nossa Senhora. Apelou aos fiéis para que revisitassem Fátima, não com nostalgia, mas com urgência, porque a mensagem nunca foi sobre um momento passado. Era um mapa, um aviso divino. A voz de uma mãe a gritar antes de a casa ruir. Fátima nunca foi só para Portugal. Nunca foi só para 1917. Era para agora, para esta geração. Para esta hora em que a luz e as trevas estão a colidir mais alto do que nunca. E o Papa Francisco sabia que se não regressássemos àquela colina, se não regressássemos ao seu imaculado coração, poderíamos não encontrar o caminho de volta. Porque Fátima não foi um momento, foi uma profecia, e o tempo de a ignorar acabou. O terceiro segredo. Por que é que a igreja teve medo de o contar ao mundo? Por que é que o Vaticano adiou a divulgação do terceiro segredo até ao ano 2000? E mesmo nessa altura, por que é que tantos estudiosos acreditaram que só uma parte tinha sido revelada? O Papa Francisco debateu-se com esta mesma questão, e o que descobriu deixou-o destroçado. O terceiro segredo de Fátima era suposto ter sido revelado em 1960. A própria irmã Lúcia escreveu-o por obediência, selou-o num envelope e entregou-o às autoridades da igreja, com o entendimento de que seria revelado o mais tardar nesse ano. Em 1960, disse ela uma vez, será mais claro. Mas quando 1960 chegou, o envelope não foi aberto para o mundo. Em vez disso, foi fechado à chave. Sussurrado, guardado. A explicação oficial foi cuidadosa, diplomática. O mundo não estava preparado. Não era a altura certa. As implicações eram demasiado grandes, mas fora dos muros do Vaticano, o silêncio falou mais alto do que as palavras. As pessoas perguntavam por quê. Perguntaram o que poderia ser tão devastador, tão desorientador, que a própria igreja escolheria o silêncio em vez da revelação. E quanto mais tempo o segredo era retido, mais as perguntas se multiplicavam. Durante 40 anos, as especulações cresceram como uma tempestade que se forma sobre uma aldeia adormecida. Alguns acreditavam que o livro continha uma profecia de destruição global. Outros sussurravam um assassinato, uma traição papal, ou mesmo um cisma nos mais altos níveis da igreja. E depois, no ano 2000, o Vaticano publicou finalmente o que dizia ser o texto completo do terceiro segredo.
Uma visão de um bispo de manto branco a subir uma colina de destruição, passando por uma cidade de ruínas e caindo debaixo de uma saraivada de balas e flechas. Mas mesmo quando as palavras foram lidas em voz alta, alguma coisa não batia certo. As imagens eram vivas, sim, mas vagas. Não havia nomes. Não havia avisos específicos. Nenhuma ordem urgente. Faltava a gravidade dos 2 primeiros segredos de Fátima: a visão do inferno, a profecia da guerra mundial. Esta última visão, disseram-nos, já se tinha cumprido na tentativa de assassinato de João Paulo II em 1981. A explicação foi apresentada. O dossiê foi encerrado. Mas muitos não acreditavam. Cardeais como Ciapi e Oddi deram a entender que o que foi divulgado era apenas uma parte. O arcebispo Viganò, nos seus últimos anos, chamar-lhe-ia uma revelação parcial revestida de interpretação simbólica. Até mesmo o Papa Bento XVI, que supervisionou a publicação do segredo como então cardeal Ratzinger, sugeriu mais tarde que a parte mais perigosa da profecia pode não ter estado na visão, mas nas palavras que a seguiram. O Papa Francisco conhecia bem este debate. Ele tinha lido os textos, não apenas a visão publicada, mas o que havia de mais profundo, o que estava por detrás das portas fechadas, os documentos privados, as notas, os avisos suprimidos, e o que ele encontrou não foi um thriller, foi um espelho erguido para a alma da igreja, e o que o espelho refletia levou-o a ajoelhar-se. Ele viu nas linhas ocultas daquela profecia uma verdade profunda e dolorosa, que o maior castigo não seria físico, mas espiritual. Uma perda não de vida, mas de fé. As palavras da Mãe Santíssima tinham sido claras. Se as suas advertências não fossem ouvidas, se a Rússia não fosse consagrada, se a oração e a penitência não fossem abraçadas, a Igreja sofreria uma provação como nunca antes. Não de forças exteriores, mas de dentro. O verdadeiro terror do terceiro segredo não era a guerra, era a apostasia. Uma igreja em desordem, dividida, a sangrar por dentro. Os pastores já não guardam o rebanho, a verdade diluída, a santidade ridicularizada. E no centro de tudo isto, uma frieza crescente em relação ao próprio Evangelho, uma fé transformada em formalidade, a tradição esvaziada do seu fogo. A visão do bispo caído nas ruínas não era apenas uma visão de martírio, era um símbolo da própria ferida da igreja. Mas em 2000, tornou-se uma cicatriz. E agora, na era de Francisco, tornou-se um espelho para a consciência de todo o mundo católico. Ele sabia que falar abertamente sobre isso convidaria à indignação, à negação, demissão. Mas ele também sabia que ficar em silêncio seria trair não apenas uma mensagem, mas uma mãe. Uma mãe que chorou sobre o futuro da sua igreja e implorou aos seus filhos que regressassem a Deus enquanto ainda havia tempo. E assim, o Papa Francisco, frágil, envelhecido, acusado, incompreendido, optou por dar a conhecer a sua mensagem. Em silêncio. Não numa emissão, não num documento, mas nas suas palavras, nos seus avisos, no seu cansaço. Ele deu a conhecer ao mundo que o terceiro segredo nunca foi apenas uma visão. Tratava-se de uma escolha, e a altura de fazer essa escolha é agora. A visão de uma igreja moribunda, martírio sem sangue. Numa profecia arrepiante, a Santíssima Virgem mostrou uma visão de uma igreja em ruínas, um bispo de vestes brancas a caminhar por uma cidade reduzida a escombros. Tratar-se-ia de uma metáfora da perseguição ou de algo mais perigoso, o colapso espiritual a partir do interior. A imagem é assombrosa, uma cidade destruída, o sagrado derrubado. O silêncio do abandono paira no ar. Um bispo, vestido de branco, caminha com uma determinação silenciosa por entre as cinzas do que outrora fora imponente. O seu caminho é ladeado por cadáveres, padres, religiosos, fiéis leigos, todos caídos. Não há multidão, não há coro, nenhum triunfo. Apenas a marcha lenta em direção a uma colina, onde também ele cairá, trespassado por flechas invisíveis,
engolido pelo mesmo silêncio que reclamou os outros. Quando o terceiro segredo foi finalmente revelado, esta visão foi o seu ponto central. Muitos apressaram-se a ligá-la à tentativa de assassínio de João Paulo II. Disseram que as balas eram literais. O bispo de branco era o Papa. A visão estava cumprida. E, no entanto, até João Paulo II, o homem que sobreviveu àquelas balas, sentiu o contrário. O que Francisco viu nessa visão não foi apenas um martírio físico, mas algo mais silencioso, algo mais profundo. Um martírio sem sangue, uma morte lenta, não por violência, mas por dentro. Esta era a parte que ninguém queria nomear, que as ruínas na visão podiam não ser o resultado de bombas ou de guerra, mas os restos de uma igreja que se tinha esquecido de quem era. Uma igreja desfigurada não pelos inimigos, mas pela indiferença. Uma cidade reduzida não pelo fogo, mas pelo esquecimento. E o bispo de manto branco? Não um homem solitário apanhado num momento da história, mas cada pastor que carrega o peso de uma igreja que já não sabe ajoelhar-se. Francisco detinha-se muitas vezes ao falar disto. Não porque duvidasse, mas porque chorava. Não se tratava de perseguição, não da mesma forma que os primeiros mártires enfrentaram leões e prisões. Tratava-se de uma fome espiritual, uma igreja onde os sacramentos se tornaram rituais, e os rituais se tornaram opcionais, onde a santidade foi trocada pela relevância, onde a reverência foi trocada pelo desempenho, onde a verdade outrora trovejada era agora sussurrada, se é que era dita. O bispo de branco caminha sozinho, porque os que o rodeiam já caíram. É isso que a visão nos mostra. Não apenas um papa em risco, mas um sacerdócio em crise, um laicado disperso, um mundo que já não reconhece o sagrado. A morte é lenta, mas é real. E, no entanto, Francisco não viu esta visão como uma razão para desesperar. Ele viu-a como um apelo, um aviso final. Francisco sabia disso. Tinha-o dito de muitas maneiras, que o conforto nos estava a matar, que a facilidade nos estava a entorpecer, que a igreja, se quisesse erguer-se de novo, tinha de passar por este vale. Tem de perder o seu orgulho, tem de se libertar dos seus apegos, tem de voltar a ser pobre de espírito. Ele fala das ruínas não como o fim, mas como o princípio. Porque o que Maria mostrou às crianças de Fátima não foi uma previsão, foi um modelo. O modelo de Cristo, a morte, enterro, ressurreição. A visão da igreja moribunda não era a morte da fé, era o despojamento do que é falso, uma purificação, um martírio do espírito. Chamava-lhe o martírio sem sangue, e já estava aqui. É esse o momento que estamos a viver agora. A visão já não é uma possibilidade futura, é uma realidade presente. Os escombros rodeiam-nos, o silêncio adensa-se, o mundo vira as costas ao sagrado. E, no entanto, a igreja continua a caminhar. A questão não é se a visão se tornará realidade. Ela já se realizou. A questão é: quem caminhará agora com o bispo? Quem carregará a cruz ao seu lado? Quem permanecerá fiel numa cidade de ruínas? Porque o martírio chegou. Não com fogo, mas com o silêncio. Não com espadas, mas com o esquecimento. E é nesta hora que a verdadeira testemunha é mais necessária do que nunca. Apostasia a partir de dentro. A erosão silenciosa da verdade. O Papa Francisco alertou não para um inimigo externo, mas para um inimigo interno. Uma traição lenta, quase invisível. Bispos contra bispos, cardeais contra cardeais. A própria igreja a tremer sob o peso do compromisso e da confusão. Esta era a parte da profecia que a maioria se recusava a enfrentar. Não por ser demasiado misteriosa, mas por ser demasiado familiar. As feridas de que Maria falava não eram infligidas por tiranos ou soldados, eram auto-infligidas. E foi isso que as tornou insuportáveis. Nos seus últimos anos, o Papa Francisco começou a falar com crescente clareza sobre a crise. Não gritou, não condenou, mas trazia na sua voz uma dor que parecia pesar mais a cada mês que passava. Ele viu o que muitos preferiram não ver, que a maior ameaça ao corpo de Cristo não era a perseguição dos governos,
mas a poluição interna. Ele chamou-lhe apostasia silenciosa. Não uma revolta nas ruas, mas um sussurro no santuário. Não chegou como uma tempestade. Chegou como uma corrente de ar por baixo de uma porta fechada. Os sinais estavam por todo o lado. Homilias esvaziadas de verdade, remodeladas para se adaptarem ao sentimento popular. Seminários onde a ortodoxia era ridicularizada e o compromisso era recompensado. Bispos hesitantes em falar sobre o pecado para não ofenderem. Liturgias despojadas de reverência, sacramentos tratados como cerimônias. E os fiéis, tantos deles, deixados sem bússola, a vaguear, perguntando-se por que é que a luz parecia mais fraca do que antes. Francisco tinha visto isso de perto. Viu a divisão crescer, não apenas na doutrina, mas no espírito. A igreja que outrora falava a uma só voz, agora murmurava em discórdia. A unidade tornara-se um slogan, não uma força. E os próprios guardiões do Evangelho começaram a discordar sobre o que o Evangelho significava. Ele falava com frequência da grande distorção, aquela ideia rasteira de que a fé poderia ser personalizada para se adequar à época, que a moralidade era flexível, que a verdade era negociável, que o amor significava silêncio, e em nome da misericórdia, a verdade estava a ser enterrada viva. Ele sabia que a misericórdia era real, mas a misericórdia sem a verdade era apenas um apaziguamento. Francisco não acreditava que a igreja estivesse a morrer, mas sabia que ela estava a ser peneirada, e chorou por ela, não como um governante chora pelo seu reino, mas como um pai chora pelos seus filhos. Ele viu a perda não em números, mas em corações. Os jovens partem, as vocações a desvanecerem-se, a devoção a diminuir, uma anemia espiritual que nenhum programa, nenhum conselho, nenhum documento inteligente poderia curar. Ele chamou a igreja a regressar, não ao passado, mas à cruz, para aquele caminho estreito, àquela obediência custosa, aquele fogo de santidade que outrora incendiou os santos. Houve quem o acusasse, que diziam que ele havia permitido demais, que diziam que ele era demasiado indulgente. Outros diziam que ele era demasiado rígido, demasiado nostálgico. E talvez fosse essa a marca do seu sofrimento, o fato de estar no centro de uma igreja em guerra consigo própria. Não com os punhos, mas com a ideologia. Não com o fogo, mas com o nevoeiro. Uma guerra em que a clareza era controversa e o silêncio era mais seguro do que a convicção. Ele começou a falar mais claramente, não para condenar, mas para chamar, para lembrar, para avisar. Não queria ser recordado como um papa que manteve a paz através da evasão. Queria ser recordado como um pastor que ficou acordado enquanto os lobos se aproximavam, que manteve a sua candeia acesa, mesmo quando o azeite era escasso, que sussurrou a verdade na escuridão, na esperança de que ela acendesse o fogo em apenas mais uma alma. E enquanto a igreja tremia sob o peso da sua própria confusão, ele voltou-se novamente para Maria. Ajoelhou-se diante dela, como fizera inúmeras vezes antes, não para pedir socorro, mas para pedir força, sabedoria, para ter coragem de suportar o martírio da fidelidade num mundo que já não a queria ouvir. Esta é a apostasia para a qual a Virgem alertou. Não é dramática, não televisionada, mas silenciosa, firme, quase invisível, até que o altar esteja vazio, o coração seco, e ninguém se lembre do que nos fez cair de joelhos. O Papa Francisco viu-o, deu-lhe um nome, e à sua maneira resistiu-lhe, não com trovões, mas com lágrimas, não com triunfo, mas com verdade. E agora que ele se foi, a questão mantém-se. Iremos nós? O apelo de Maria, oração, penitência e a arma esquecida. Em quase todas as aparições marianas, ela repete a mesma ordem. Rezem o terço. Isto não é superstição. É a corrente que retém as trevas. Por que razão, então, tantos o descartaram? Por que é que Francisco lhe chamou a última defesa da igreja? De Lourdes a Akita, de Guadalupe a Fátima, a sua voz nunca vacilou.
As suas palavras mudaram com a cultura, com a língua, com o tempo, mas a mensagem é sempre a mesma. Voltai à oração. Regressem à penitência. Regressar ao rosário. E, no entanto, num mundo saturado de tecnologia e ruído, tornou-se um eco facilmente ignorado. Mas o Papa Francisco nunca o ignorou. Falou do rosário não como uma relíquia de uma igreja antiga, mas como uma arma forjada pelo céu. Chamou-lhe o sopro dos humildes, o ritmo dos fiéis, a canção de embalar que acalma a tempestade. Para ele, não era opcional, era essencial. Disse uma vez que o rosário era uma corrente que prende o demônio e solta a graça. Uma frase que muitos consideraram poética até olharem mais de perto, até perceberem que, para Francisco, não se tratava de uma metáfora. Era literal. Ele tinha visto o que acontece quando a oração desaparece. Ela disse que sem oração, a alma fica entorpecida, que sem penitência, o pecado torna-se normal, que sem o rosário, a igreja perderá o seu fogo. Ela não disse isto para nos sobrecarregar, disse-o para nos salvar. E Francisco sabia que estávamos a ficar sem tempo. Falou muitas vezes de uma igreja distraída, ocupada com planos, com reuniões, com barulho, mas espiritualmente seca. Dizia que nos tínhamos tornado eficientes, mas não íntimos. Profissionais, mas não orantes. E nessa secura, o inimigo tinha encontrado o seu ponto de apoio. Por isso, regressou uma e outra vez ao rosário. Aquelas contas usadas com suavidade por gerações de dedos, passadas de avó para filha, de padre para penitente. Segurava o seu com força, muitas vezes em silêncio, muitas vezes sozinho. Quando lhe perguntaram por que razão o rezava tanto, respondeu: porque me esqueço, porque ando a vaguear, porque sou fraco, e é assim que eu volto para casa. Para ele não era um ritual, era um resgate. Ele sabia que cada Ave Maria não era uma repetição, mas uma intercessão. Lembrava-se de como os santos a tinham usado para expulsar demônios. Como exércitos inteiros tinham sido afastados, não pelas espadas, mas pela oração. Como Nossa Senhora de Lepanto ganhou uma batalha com 1 milhão de orações sussurradas, e perguntou: esquecemo-nos? Sim, esquecemo-nos. Esquecemo-nos de que a oração não é fraqueza, é guerra. Esquecemo-nos de que a penitência não é um castigo, é cura. Esquecemo-nos de que o rosário não é apenas contas, é um espelho que nos mostra Cristo, mistério a mistério, ferida a ferida, glória a glória. Francisco não fez um apelo à política, apelou à penitência. Não lançou campanhas, apelou à confissão. Não nos pediu para reinventar a igreja, pediu-nos que a recordássemos. E quando o mundo tremeu, quando a confusão se aprofundou, quando a fé vacilou, ele ergueu o rosário como uma tocha na noite. É assim, disse ele, que lutamos. Não com os punhos, não com raiva, mas com fé, com a oração, com penitência, com a arma esquecida que o céu colocou nas nossas mãos há muito tempo. Ele já se foi, mas a arma permanece, a corrente de luz, a chamada para regressar. Iremos apanhá-la, ou esperaremos até que a escuridão nos envolva completamente? Maria ainda está à espera. Continua a suplicar. O rosário não é uma superstição, é sobrevivência. A consagração da Rússia, uma profecia adiada. Ela pediu que a Rússia fosse consagrada ao seu imaculado coração e avisou o que aconteceria se o mundo demorasse. Nós adiamos. O resultado? Guerra, perseguição e colapso moral. E, no entanto, Francisco ainda acreditava que não era demasiado tarde. O pedido era simples. A voz de uma mãe, triste, mas firme. Em 1917, sob o céu doloroso de Fátima, a Virgem Maria fez o seu apelo, que a Rússia fosse consagrada ao seu imaculado coração. Que fosse feito um ato solene de entrega, não como um gesto político, mas como um escudo espiritual. Advertiu que se o seu pedido não fosse atendido, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, provocando guerras, sofrimento e perseguição dos fiéis.
A igreja escutou e esperou. Passaram-se décadas. O pedido ecoava, mas a resposta hesitava, não num golpe súbito, mas em ondas. A ascensão do ateísmo militante, o silenciamento da fé, a destruição sistemática das igrejas, os gulags, os mártires enterrados na neve, milhões de mortos, milhões mais desorientados espiritualmente. E à medida que os erros da Rússia se espalhavam, o mesmo acontecia com a infecção. Ideologias enraizadas no materialismo, no relativismo, na negação de Deus. Não foi só a Europa de Leste que tremeu, foi a alma do Ocidente que começou a fraturar. E, no entanto, mesmo nessa altura, debatemos. Mesmo nessa altura, hesitamos. Em 1984, o Papa João Paulo II, um homem forjado pelo fogo do comunismo, apresentou-se perante o mundo e fez a consagração, confiando toda a família humana, incluindo a Rússia, ao Imaculado Coração de Maria. Foi um momento poderoso. Uma oração envolta em coragem e clareza. E nos anos que se seguiram, o mundo assistiu com admiração à queda da cortina de ferro. O muro de Berlim desmoronou-se. A máquina soviética vacilou. Não foi uma coincidência. Era a consagração em movimento. Mas, mesmo nessa altura, a questão permanecia. Teria sido feito como ela tinha pedido? A irmã Lúcia, a visionária sobrevivente de Fátima, confirmou mais tarde a sua paz com a consagração. Outros permaneceram inseguros. Alguns apontaram pormenores em falta. Outros agarraram-se à crença de que algo ainda estava inacabado. O Papa Francisco entrou nesta conversa tarde, mas não demasiado tarde. Ele tinha lido a história, tinha estudado as mensagens, conhecia o peso das palavras da Virgem. E em 2022, à sombra de novas guerras, novas tensões e novas perseguições, ele fez o que poucos esperavam. Consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, num ato global de unidade. Um momento que chamou a atenção do mundo, não pela sua pompa, mas pelo seu timing, pela sua relevância trêmula, pela sensação de que o céu ainda estava a observar. Alguns questionaram-no, outros rejeitaram-no. Mas, para Francisco, não foi uma atuação. Era um grito de arrependimento, uma oferta final. Ele acreditava que a hora era tarde, mas não estava perdida. Os joelhos dobram-se. As orações subiam como incenso para aquele que nos tinha avisado desde o início, não para nos controlar, mas para nos salvar. Francisco sabia que não se tratava apenas da Rússia. Tratava-se da Igreja, sobre o mundo, de cada alma enredada nos erros que se tinham espalhado. E apesar de as manchetes se terem deslocado, apesar de as câmaras se terem virado para outro lado, ele continuou a regressar ao apelo de Maria. Ele disse uma vez: consagrar-se é regressar. Voltar à humildade. Regressar à reverência. Regressar à segurança de um coração sem mácula, sem orgulho, sem rebeldia. O coração de Maria não é um símbolo, é um refúgio. E nós já adiamos o suficiente. O mundo arde, a igreja sangra, e a batalha torna-se mais fria, não mais ruidosa. Mas nesse silêncio, uma mãe ainda espera. E o Papa Francisco, antes da sua morte, recordou-nos que o convite continua de pé, que não expirou, que o seu coração ainda está aberto, ainda está pronto para nos abrigar, se apenas entrarmos pela porta. Ele acreditava que não era demasiado tarde, mas também acreditava que a janela estava a estreitar-se, que a misericórdia, embora abundante, tem de ser aceite antes de ser retirada. Que a consagração não é um ritual de uma vez por todas, mas uma postura da alma, uma entrega diária, um sim diário. E agora o sim deve ser nosso, não em teoria, mas na oração, em penitência, no regresso. Demoramos, mas ainda podemos regressar. A hora é mais tardia do que pensamos, mas o seu coração ainda está à espera. Os sinais dos tempos, guerras, pragas e uma terra que geme. Das pandemias aos incêndios florestais, da guerra no Oriente à agitação no Ocidente,
Serão estes meros acontecimentos ou ecos do castigo que Maria predisse? O Papa Francisco começou a ver um padrão e, em privado, chorou por ele. Ele não era o tipo de homem que se entregava à histeria. Não falava em tons apocalípticos, nem perseguia sinais e prodígios. Mas era um homem de profundo silêncio. Um homem que escutava, não apenas as pessoas, mas o céu. E no silêncio ele começou a ver algo que não podia ignorar. Não veio como um trovão, mas como um ritmo. Um padrão de sofrimento que ecoava mais alto a cada ano que passava. O mundo estava a gemer. Gemia através dos gritos de crianças enterradas sob os escombros de guerras esquecidas. Francisco via tudo isso, não através das lentes das manchetes, mas através dos olhos de um pastor a ver o seu rebanho dispersar-se. A pandemia foi um espelho. Mostrou-nos não só a fragilidade dos nossos corpos, mas também a doença das nossas almas. O isolamento revelou mais do que a distância física, revelou a desconexão espiritual. As igrejas fecharam. Os sacramentos foram suspensos. E muitos nunca mais voltaram. Não por medo, mas porque já tinham esquecido o que significava ajoelhar-se. Ele chorou, não porque o vírus se espalhou, mas porque os corações já tinham arrefecido. E depois vieram as guerras. A Virgem não falou em metáforas. Ela indicou o custo do nosso orgulho. Ela indicou o preço da nossa rebelião. Avisou que sem oração, sem penitência, sem consagração, o sofrimento viria, não como vingança, mas como consequência. E agora, enquanto as cidades ardiam e as fronteiras desmoronavam, Francisco começou a ver que o aviso não tinha sido ouvido. Não verdadeiramente. Ele falava mais suavemente naqueles dias. Mais devagar. Já não fazia previsões. Fazia convites para rezar, para regressar, para acordar. Porque os sinais já não estavam escondidos nas nuvens, estavam escritos na própria terra. Até a natureza tinha começado a gritar. Incêndios florestais consumiram regiões inteiras em horas. Inundações rasgaram cidades sem aviso. Os terremotos abriram terras que se tinham mantido firmes durante gerações. Espécies desapareceram. Os recursos secaram. E as pessoas, ainda assim, não ouviram. Discutiram, culpavam, politizavam-se. Mas a terra continuava a gemer. Em tempos, Romanos 8 falava da criação que ansiava pela redenção, aguardando com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mas agora parecia mais um lamento, como se a própria criação estivesse cansada de esperar. E mesmo assim, a igreja discutia. Doutrinas diluídas. A confusão era permitida. A verdade trocada pela aceitação. E durante todo esse tempo, a voz de Maria ainda ecoava. Reza, arrependei-vos, regressem. Não porque Deus deseja o medo, mas porque deseja as almas. Porque a misericórdia precede o julgamento, mas não para sempre. Francisco chorou por isso, não em grandes gestos, mas em momentos invisíveis, na capela, antes do amanhecer. No sussurro de um rosário, à noite, no tremor das suas mãos quando as colocava sobre os doentes, sabendo que a cura era mais profunda do que a medicina. Chorou por um mundo demasiado orgulhoso para se curvar. Por uma igreja demasiado ocupada para ouvir. Por um povo distraído pelo barulho, incapaz de ouvir o estrondo do céu sob os seus pés. Ele disse uma vez: não estamos a ser castigados, estamos a ser despertados. Mas o despertar requer dor. E muitos preferem dormir durante a tempestade do que caminhar através do fogo em direção à luz. Os sinais estão aqui. Eles cercam-nos. Eles falam no clima, na guerra, na dor silenciosa de uma alma que sabe que algo está errado, mas não consegue nomeá-lo. Estas não são tragédias aleatórias. São chamadas sinos na noite. Maria tocou-os há mais de um século. E o Papa Francisco, antes de morrer, tocou-os de novo. Não com alarmes, mas com amor. Porque o gemido do mundo não é uma canção de desespero, é um grito de redenção. E o tempo para responder é agora. Silêncio no Vaticano.
O que é que ainda está a ser escondido? Mesmo após o lançamento oficial em 2000, persistiram os sussurros de outro documento, uma página em falta, um aviso demasiado grave para ser impresso. Será que o Papa Francisco o viu? E terá sido essa a razão da sua revelação final e trêmula? O Vaticano não é alheio ao mistério. As suas paredes têm guardado segredos durante séculos. Segredos de santos e pecadores, de concílios e cruzadas, de luz e sombra. Mas nenhum deles suscitou mais especulação, mais inquietação, do que a pergunta que continua a ecoar nos corredores de mármore e nos sussurros de oração. Terá o terceiro segredo de Fátima sido totalmente revelado? Quando a Santa Sé finalmente divulgou a visão em junho de 2000, não foi recebida com um encerramento, mas com perguntas. O que foi mostrado ao mundo era solene, sim apocalíptico em termos de imagens e cheio de peso simbólico. Um bispo de vestes brancas caminhando por uma cidade em ruínas, subindo uma colina repleta de corpos, apenas para ser abatido. A igreja de luto, o mundo em silêncio, o sofrimento dos justos. Era poderoso, mas estava incompleto. Não havia palavras da própria Maria no texto divulgado, nenhum comentário explícito, nenhuma mensagem direta. E, no entanto, a história tinha nos dito que havia mais do que apenas imagens. A irmã Lúcia tinha dito que lhe tinha sido confiada uma mensagem que explicava a visão, uma mensagem que ela escreveu à mão, uma mensagem destinada a ser revelada, o mais tardar, em 1960. Uma mensagem que ela disse que faria mais sentido nessa altura. Mas, quando o ano chegou, o Vaticano preferiu esperar. E quando finalmente falaram, ofereceram uma visão sem a mensagem. Era como se uma porta tivesse sido aberta, mas apenas a meio. O suficiente para vislumbrar uma forma no escuro. Não o suficiente para saber o que significava. Muitos acreditavam que havia outro documento. Um companheiro para a visão. Palavras da própria Virgem, detalhando o significado da destruição, a causa do castigo, a condição da igreja. Alguns diziam que era demasiado alarmante para ser divulgado, demasiado direto, demasiado implicante. Não de guerra mundial ou desastre natural, mas de apostasia, um colapso espiritual, uma deserção dentro da própria hierarquia. Os cardeais sussurraram sobre isso. Estudiosos escreveram cautelosamente sobre o assunto. Malachi Martin, um padre jesuíta e antigo infiltrado no Vaticano, deu a entender que o verdadeiro segredo falava de um papa sob controle, de um engano espiritual obscuro no coração da liderança da igreja. Outros rejeitaram-no. E depois veio Francisco. Não era um homem atraído pela controvérsia. Preferia a simplicidade, a humildade, mas não era ingênuo. Tinha visto a divisão a crescer muito antes de vestir a batina branca. Tinha sentido os tremores nos alicerces, a mudança da linguagem moral, o esvaziamento da reverência, os jogos políticos jogados sob a cúpula de São Pedro. E à medida que envelhecia, esses tremores transformaram-se em fendas. E mesmo assim, o Vaticano manteve o seu silêncio. Mas Francisco não conseguiu. Não totalmente. Aqueles que lhe eram próximos nos seus últimos dias descreveram uma mudança. Não na sua teologia, mas na sua urgência. Falava mais frequentemente de engano, de vigilância, da necessidade de se manter acordado. Citava mais Fátima. Regressou, uma e outra vez, à voz de Maria. Referiu-se a coisas que tinha lido, documentos que tinha visto, linhas que o assombravam. Nunca confirmou a existência de um texto oculto, mas as suas palavras sugeriam um conhecimento que não podia partilhar totalmente. Numa das suas últimas homilias privadas, não televisionadas, não publicadas, apenas proferidas perante um pequeno grupo de clérigos, disse o seguinte: a maior ferida da igreja não é causada por aqueles que a atacam do exterior. É causada quando aqueles a quem foi confiada a sua luz já não acreditam que ela arde. Aqueles que o ouviram disseram que havia lágrimas nos seus olhos. Não de raiva, mas de dor. Uma dor nascida do fato de saber que algo tinha sido escondido durante demasiado tempo. Que ao reter a plenitude da verdade,
Uma janela da graça tinha sido deixada parcialmente fechada. E o tempo estava a esgotar-se. Será que ele viu a página que faltava? Terá lido o aviso que não foi dado ao mundo? Só o céu sabe. Mas o que sabemos é o seguinte: ele viveu e morreu com a urgência de um homem que tinha vislumbrado algo aterrador. E o que permanece escondido pode não ser um papel num cofre, mas uma verdade enterrada na nossa própria falta de vontade de nos arrependermos. O silêncio do Vaticano pode ser estratégico, ou temeroso, ou reverente, mas o silêncio da alma é esse que Maria veio quebrar. E o Papa Francisco, nos seus últimos dias, tentou fazer o mesmo, não com força, não com fama, mas com um sussurro. E agora, esse sussurro é nosso para o ouvirmos, ou ignorar. A guerra espiritual, relativismo, secularismo e a morte da verdade. O segredo aterrador não tem a ver com o fogo do céu, tem a ver com um fogo que já não arde nos corações. Uma igreja sem convicção, uma fé sem transformação. Francisco advertiu que a apatia espiritual é a vitória mais silenciosa do demônio. Ele viu-a crescer, ano após ano, como uma geada lenta que rasteja pela alma da igreja. Não é ruidosa, não é repentina, mas gradual, mortal. Um frio espiritual que silenciava as vozes, obscurecia os altares e fazia com que os corações outrora ardentes tremeluzissem como velas moribundas. Não era a perseguição que mais preocupava o Papa Francisco, era a indiferença, uma perda de zelo, um conforto com o compromisso tão subtil que a maioria nem sequer se apercebeu que estava a acontecer. Ele chamou-lhe guerra, mas não com bombas ou fronteiras. Uma guerra não travada em campos de batalha, mas em salas de aula, em salas de estar, em paróquias e em corações. Era a batalha pela verdade. E em muitos lugares, a verdade estava a perder. O relativismo tinha se tornado uma espécie de religião. Uma que não exigia obediência, nem sacrifício, nem cruz. E o fogo, outrora tão ardente nos corações dos santos, arrefeceu. Ele não falava disso com raiva, falou disso com tristeza, porque compreendia a sua sedução, a tentação de suavizar as arestas do Evangelho, para tornar Jesus mais palatável, para tornar a igreja mais apelativa. Mas ele sabia o que Maria tinha avisado, que o maior perigo não seria a rebelião aberta, mas a decadência sutil. O secularismo tornou-se o ar que respirávamos. E em muitos sítios, a fé tornou-se um conforto privado, em vez de uma convicção pública. As igrejas permaneceram abertas, mas os seus bancos esvaziaram-se. As cruzes estavam penduradas nas paredes, mas já não nos corações. Os sacramentos eram celebrados, mas muitas vezes sem admiração. A oração tornou-se um espetáculo. E a verdade absoluta, eterna e sagrada, já não era bem-vinda. Era tolerada, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, era ridicularizada. Francisco viu que não se tratava apenas de uma mudança de cultura. Era um ataque à alma. Porque quando a verdade morre, tudo o resto se segue. Quando o pecado se torna uma sugestão, quando a santidade se torna desactualizada, quando Deus se torna opcional, então a igreja torna-se um museu, não uma missão. Ele avisou que o demônio já não precisava de rugir, só precisa de embalar. E na canção de embalar do relativismo, muitos tinham adormecido. Ele disse uma vez: a maior vitória do inimigo não é quando temos medo, mas quando deixamos de nos importar. Esta guerra espiritual não era apenas teológica, era pessoal. Apareceu em casamentos que se desfizeram porque o compromisso foi substituído por conveniência. Em crianças que cresceram em igrejas, mas se afastaram porque nunca encontraram poder, apenas programas. Em líderes que outrora ardiam por Cristo, mas que agora negociavam as suas palavras para se manterem na moda com o mundo. Foi nestas feridas escondidas que Francisco viu o cumprimento da profecia. Não o fogo do céu, mas o fogo que se extingue por dentro. O segredo de Fátima, acreditava ele, não era para aterrorizar, era para clarificar. Não se tratava de desgraça, mas da verdadeira batalha pelo coração da igreja. E essa batalha estava aqui. Ele nunca culpou o mundo por ser o mundo.
Ele lamentou quando a igreja deixou de ser a igreja, quando o sal perdeu o seu sabor, quando a luz se escondeu, quando os pastores se esqueceram de como conduzir, e as ovelhas, desejosas de verdade, só encontravam ecos. Exortava os fiéis a não se deixarem arrastar pelas marés da opinião, a não trocarem a eternidade pela aceitação, que não transformem o evangelho num espelho. A verdade, disse ele, não evolui. Revela-se, e embora possa ferir, ela cura. Embora possa dividir, ela também liberta. Esta foi a guerra que ele travou, não com armas, mas com lágrimas. Não em títulos de jornais, mas em homilias. Ele sabia que não era a última palavra, mas esperava poder ser uma voz, um lembrete, um aviso, que o fogo que uma vez incendiou os santos ainda espera para ser reacendido, porque a vitória do demônio não se encontra na violência. Encontra-se nos corações mornos, na morte da verdade, numa igreja que esquece a sua missão e se lembra apenas de como sobreviver. Francisco não queria uma igreja que sobrevivesse, ele queria uma que brilhasse, e para isso deu tudo. Uma igreja em crise. Escândalos, divisão e perda de reverência. Dos escândalos de abuso à confusão doutrinal, a igreja moderna está a ser purificada no fogo. Mas Francisco insistiu: isto não é o fim. Trata-se de uma purificação dolorosa. Uma limpeza que Maria previu há muito tempo. Há feridas tão profundas que não sangram, elas choram. E a igreja, nestes tempos, tem chorado muito. Não em silêncio, não atrás de portas fechadas, mas publicamente, a nível global, exposta ao olhar severo de um mundo que outrora se ajoelhou nos seus altares e que agora observa à distância, de braços cruzados, com os olhos estreitos em descrença e desilusão. Os escândalos que eclodiram nas últimas décadas não nasceram apenas na escuridão. Nasceram na complacência, na hierarquia sem controlo, no silêncio confundido com prudência. Os gritos dos abusados não ecoavam nos salões de mármore até que o mundo os obrigou a isso. E quando a verdade chegou, veio como fogo, veio com nomes, com rostos, com cronologias e ficheiros e uma vergonha tão pesada que ameaçava desmoronar o que tinha levado séculos a construir. Francis não negou o horror, nunca se atreveu a diminuir a devastação. Enfrentou-a, e apesar de muitos terem criticado as suas respostas, demasiado lentas, demasiado vagas, demasiado suaves, os que lhe eram mais próximos viram um homem verdadeiramente destroçado pelo peso da situação. Ele não recuou perante a purga, ele abraçou-a, porque sabia que uma igreja construída sobre a aparência não pode resistir à verdade, que a santidade, para ter algum significado, deve começar na humildade. A casa de Deus tem de ser limpa, não apenas dos lobos, mas do espírito que lhes permite manterem-se escondidos. Mas os escândalos não eram apenas morais, eram doutrinários, litúrgicos, eclesiais. Os fiéis já não se escandalizavam apenas com o pecado, estavam confusos com o silêncio. Homilias que falavam de bondade, mas não de conversão. Bispos que se contradiziam em público. Ensinamentos de longa data apresentados como sugestões. A verdade diluída em nome do diálogo. E no espaço onde antes vivia a clareza, instalou-se o caos. Francisco também sabia disso. Observou a fragmentação. Viu como as ovelhas estavam a ficar cansadas, sem saber em quem confiar, sem saber em que é que a igreja acreditava verdadeiramente. Os altares, outrora envoltos em mistério, tornaram-se palcos. O silêncio perante o Santíssimo Sacramento foi substituído por conversas. O sagrado tornou-se casual. A Santa Missa, outrora o coração pulsante do mundo, é agora apressada, negligenciada, por vezes maltratada. E Francisco, com uma tristeza que nem sempre conseguia esconder, lamentava a perda, não de números, mas de maravilhas. Ele sabia que Maria tinha avisado sobre isso, que quando a igreja esquece a sua santidade, a sua separação, o seu fogo sagrado, perde o seu sal, a sua luz, a sua razão de ser. Que uma igreja confortável com o escândalo, descuidada com a doutrina
e descuidada com o sagrado, já não é uma noiva. É apenas uma memória. No entanto, mesmo no meio deste fogo, Francisco não perdeu a esperança. Falou da purificação, não como castigo, mas como misericórdia. Disse que a noiva deve ser despojada, não para a envergonhar, mas para a restaurar. Que o fogo não é o fim, é o princípio. Que o que está a ser queimado nunca deveria ter permanecido. Ele chamou-lhe um sofrimento necessário, a agonia que precede a renovação. Nas suas reflexões finais, regressou à cruz, uma e outra vez, porque só a partir da cruz é que a Igreja se compreende a si própria. Só através do sofrimento é que ela redescobre a sua força, e só quando o seu orgulho é quebrado é que a sua pureza volta a brilhar. Maria viu isso muito antes de tudo começar. Avisou da perda de reverência, da traição interior de uma igreja errante, mas também prometeu esperança, que o seu imaculado coração triunfaria, que das cinzas algo santo se ergueria, não porque o merecêssemos, mas porque Deus é fiel. Francisco agarrou-se a essa promessa como a uma tábua de salvação. Em cada escândalo, em cada manchete, em cada divisão amarga, ele olhava para além do fogo, para a promessa. Acreditava numa igreja renascida, não através de reformas inteligentes, não através do poder mundano, mas através da penitência, através da oração, através do regresso à reverência. Ele acreditava que a reverência seria restaurada, não pela força, mas pelo testemunho, pelos fiéis que se recusam a fazer concessões, que se ajoelham quando ninguém mais se ajoelha, que acreditam quando ninguém mais acredita. Mas é também a igreja que está a ser refeita. E no final, Francisco acreditava que ela seria mais radiante do que nunca, não por ter escapado ao fogo, mas porque passou por ele e não foi consumida. O triunfo do coração imaculado. Mas só se... Maria prometeu que o seu coração triunfaria. Mas há uma condição, o nosso sim. Sem oração, penitência e retorno a Deus, até a própria promessa pode ser adiada. Francisco acreditava que esta era a hora da decisão. As palavras são simples, mas têm o peso da eternidade. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Não era um desejo, era uma promessa, o voto de uma mãe selado pelo céu. Mas, como toda promessa de Deus, exigia uma resposta. Não um aplauso, não admiração, mas ação, conversão, obediência. Maria nunca falou por enigmas. Não encobriu os seus avisos com uma ambiguidade poética. Ela veio com clareza. Dizia o que tinha de ser feito. O rosário, a consagração, o regresso à penitência, a oferta de reparação pelo pecado e, sobretudo, a volta dos corações para o seu filho. Ela fala não como uma mística, mas como uma mãe. Não para impressionar, mas para despertar. Mas, durante mais de um século, o mundo andou à deriva. A mensagem de Fátima tem sido honrada com estátuas, peregrinações, orações e cânticos. Mas quantos lhe obedeceram? Quantos a viveram? Não como uma devoção, mas como um mandato. Quantos bispos consagraram as suas dioceses? Quantas famílias entronizaram o seu coração nos seus lares? Quantas almas voltaram ao sacramento da confissão com lágrimas, com urgência, com amor? Foi isto que o Papa Francisco viu tão claramente nos seus últimos anos, que o triunfo do Imaculado Coração não é automático, é condicional, não porque a misericórdia de Deus seja limitada, mas porque a porta do coração tem de ser aberta a partir do interior. A graça não pode inundar uma alma que não se dobra. A redenção não pode ser forçada. O amor tem de ser escolhido. E nós estamos a escolher, todos os dias. No silêncio, nas decisões, nos hábitos e omissões, estamos a escolher apressar o triunfo ou atrasá-lo. Francisco disse uma vez: não estamos no limite do colapso da história, mas no limite do convite da misericórdia. Mas esse convite não durará para sempre. O sim que Maria pediu não é dramático, não é gritado, não é representado.
é sussurrado nos confessionários, é chorado em capelas silenciosas, é dito ao apertar um terço à noite, quando ninguém vê senão Deus. É o sim da mãe que perdoa, do padre que continua a pregar, do adolescente que se ajoelha quando os outros zombam, o pai que conduz a sua casa em oração, a irmã religiosa que oferece a sua vida numa reparação silenciosa, a alma que sofre sozinha, mas que une esse sofrimento a Cristo. Francisco acreditava que este sim, multiplicado pelas nações, pelas famílias, pelos corações, podia ainda trazer o triunfo. Que a escuridão que vemos agora não é o fim. É o trabalho de parto antes do nascimento. O fogo antes do amanhecer. Mas só se reagirmos. Só se pararmos de esperar que outra pessoa atue. Mesmo na doença. Mesmo na controvérsia. Mesmo quando ele foi mal compreendido ou difamado. Ele levou a mensagem. Ele levou o seu apelo. Chamou a igreja a regressar. Não apenas à missão, mas a Maria. Ao seu coração. À sua pureza. À sua fidelidade. Ao seu sim. Ele disse uma vez que o coração imaculado não é uma imagem poética. É um plano de batalha. É a arca na tempestade. O refúgio no tremor. E só aqueles que entrarem nela suportarão a purificação que está agora sobre nós. Ele não falou como alguém com poder, mas como alguém com urgência. Não de um trono, mas de um lugar de oração. E nos seus últimos dias, essa urgência tornou-se mais acentuada. Ele não previu datas. Não anunciou apocalipses. Simplesmente repetiu as palavras dela. Regressem, rezar, penitência, consagra-te, confiar, através da guerra, da fome e do silêncio. Permanece como uma vela ao vento, tremeluzente, mas não extinta, à espera que aguardemos, para a proteger, que a levemos para a frente, e se o fizermos, se dissermos sim, não uma vez, mas todos os dias, então o seu coração triunfará não só no fim dos tempos, mas aqui, agora, nos lugares onde a esperança morreu. Francisco acreditava nisso com todo o seu coração. E agora, a tocha é nossa. A promessa permanece, mas só se dissermos sim. Seu último suspiro, o último aviso do pastor ao mundo. Ao aproximar-se do fim da sua vida terrena, o Papa Francisco deixou para trás não só um legado, mas um último apelo. Não ignoreis os sinais. Regressem ao Evangelho. Apega-te ao rosário. Prepara a tua alma, porque o que vem a seguir irá testar a fé do mundo. Dizem que as palavras mais verdadeiras de um homem vêm no fim. Quando os títulos se desvanecem, quando o ruído é silenciado, quando tudo o que resta é a verdade. E nesses últimos dias calmos, o Papa Francisco falou pouco, mas o que ele disse ecoou como um trovão nos corações daqueles que o ouviram. Ele não tinha medo de morrer. Tinha medo que ainda não tivéssemos despertado, que a igreja, a noiva que ele amou, serviu e pela qual sangrou, ainda estivesse a atravessar a tempestade como sonâmbula. Ele tinha visto os sinais se desenrolarem. Tinha-os traçado não apenas através dos noticiários, mas através das lágrimas dos peregrinos, das confissões dos padres, do silêncio das igrejas vazias. Para o mundo, continuava a ser o Papa. Para os poucos que estavam à sua cabeceira, voltou a ser Jorge Mario Bergoglio, o rapaz de Buenos Aires, o padre que passeava pelas vilas, o homem que rezava sozinho antes do amanhecer, enquanto a cidade dormia. E naquelas últimas horas, com a sua voz pouco mais do que um sopro, proferiu aquela que poderá ser recordada como a homilia mais importante da sua vida. Não falou de política, não falou de sínodos, concílios ou controvérsias. Falou de Maria, do rosário, do apelo ao arrependimento que tinha ecoado do céu desde Fátima e antes. Falou do Evangelho, não como teoria, mas como resgate. Disse as palavras que tantos tinham esquecido. O inferno é real. O céu é real. O pecado é real. E o tempo é curto. Ele disse que o aviso já tinha sido dado. O mapa já foi desenhado.
A porta da misericórdia ainda está aberta, mas só por mais algum tempo. Não era medo na sua voz. Era dor. A dor de um pastor que vê o rebanho a perder-se enquanto os lobos se aproximam. Ele passara a vida a tentar falar suavemente, tentando manter a igreja unida, tentando construir pontes, ouvir e amar. Mas no fim, já não havia tempo para parábolas suaves. Ele avisou que o que estava para vir iria dividir, não por política ou preferência, mas pela fé, que já estava a decorrer uma peneiração, que o conforto não seria suficiente para nos levar, que apenas os que estivessem enraizados na oração, na palavra, no amor sacrificial, permaneceriam de pé. E então, ele disse algo que os presentes jamais esqueceriam. Ele disse: diga-lhes que o segredo não está num cofre, está nos seus corações. Ele sempre esteve lá. Regressem. Regressem antes que o abalo se transforme em ruptura. Ele pediu um último rosário. Não para curar, não para o conforto, mas pela igreja, que ela voltasse a ser santa, corajosa de novo, que ela se lembrasse do que significa ajoelhar-se, jejuar, adorar. Morreu, não com fanfarra, mas com os dedos ainda agarrados às contas da sua mãe. O crucifixo pousado no seu peito, o mesmo crucifixo que beijou quando era um jovem padre, décadas antes, no silêncio de uma capela de um beco onde ninguém via. Ele tinha completado o círculo, e agora a sua voz foi-se, mas o seu último suspiro ainda fala. Não ignoreis os sinais, voltai ao Evangelho, agarra-te ao rosário, prepara a tua alma, porque o que vem a seguir não será fácil, mas a cruz também não o foi. E através da cruz, através do fogo e do tremor, vem o triunfo. O seu coração partiu-se pela igreja, mas ele nunca deixou de acreditar no seu futuro. E agora esse futuro está nas nossas mãos. O tempo é agora. Não esperem nem mais um dia. Esta não é apenas uma história. É uma convocação. Não é apenas o capítulo final da vida de um homem, mas o início de um chamado que agora repousa sobre sua alma. Não tropeçaste nestas palavras por acaso. O céu não trabalha com coincidências. Era suposto ouvires isto, para ser lembrado, para ser mexido, para se lembrarem do que talvez tenham esquecido, que a hora é tardia, a guerra é real, e a vossa alma, sim, a vossa, faz parte da batalha. O Papa Francisco não revelou um segredo para aterrorizar. Revelou-o para despertar. Porque o mais assustador não é a ira de Deus, mas a indiferença do homem. Uma geração que já não sente o peso da eternidade. Uma igreja satisfeita com a distração. Um povo tão ocupado com as suas próprias vozes que já não consegue ouvir o sussurro do céu. Maria veio com um aviso. Francisco fez-lhe eco. E agora o eco é vosso para o receberdes, ou para o ignorardes. Mas Deus não se esqueceu de vós. Ele vê-o, agora mesmo. Neste momento, não a sua aparência, não as tuas conquistas, mas a sua alma. Ele vê o cansaço que carregas, as feridas que escondes, as perguntas que não te atreves a fazer em voz alta. E ele não está zangado. Ele está à espera do teu sim, à espera do teu regresso, à espera da vossa oração que quebra o silêncio. Porque isto não tem a ver com o Vaticano. Não se trata de gráficos de profecias, teorias ou medo. Trata-se de ti. É sobre se o fogo voltará a arder no teu coração. Se te vais lembrar do que significa acreditar, arrepender-te, amar um Deus que ainda chora pelos perdidos. Não és impotente. Os santos eram pessoas comuns que responderam, que disseram sim, que rezaram quando mais ninguém o fez, que carregaram a tocha nas noites mais escuras. Esse mesmo fogo está a ser-lhe oferecido. Não amanhã, não quando a vida for mais fácil. Agora, rezai o rosário. Voltai à confissão. Pega nas Escrituras. Consagra-te a ti e a tua família ao coração imaculado. Jejua. Intercede. Vigiai. Não espereis que a igreja se erga sem vós. Vós sois a igreja. E se ainda se perguntam se tudo isto é real, então pensem nisto. Por que é que ainda estão aqui, ainda estão a ler,
Ainda estão a ouvir? Algo em ti conhece a verdade. Algo eterno está a sussurrar por entre o ruído. Francisco foi-se embora, mas a sua voz permanece. Vós que estáis cansados, acordai. Vós que tendes medo, tomai coragem. Vós que vos sentis esquecidos, sabei isto: sois vistos, sois chamados, e sois necessários. Por isso acendam de novo a vela. Reza a primeira Ave Maria. Fazei o sinal da cruz não apenas com a vossa mão, mas com a vossa vida. E se o mundo tremer amanhã, que a tua alma seja encontrada de joelhos, rezando, arrependendo-se, acreditando. As portas do inferno podem enfurecer-se, mas não prevalecerão, porque o coração imaculado triunfará. Mas só se dissermos sim. Agora é o momento. Dizei sim. Ele deu a sua vida ao serviço da vossa igreja, disse a verdade com ternura e carregou o peso do silêncio por causa do vosso povo. Coroai o seu sofrimento com paz, a sua fidelidade com alegria. Deixai-o agora descansar nos braços da mãe que ele amou e na luz do Salvador que ele seguiu. Amém. Obrigado por ter assistido. Se esta mensagem despertou algo no seu coração, não o deixe esmorecer. Reze, reflita e haja. E se quiser continuar a receber histórias e mensagens como esta, cheias de fé, verdade e esperança, certifique-se de que se inscreve e ativa as notificações. Há mais para vir. Juntos, vamos manter a chama acesa.